talvez seja alemã, Weissfuder. É uma coleção inspirada na ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, com 2 peças belíssimas em ouro, aqui, imitando a união de 2 almas profundas através dessa releitura. Quem fez essa imagem era criativo. Não sei quem foi. Ao colocar o designer, como um designer meio alemão, como da família Stern, né, Weissfuder, a coleção Adriana Anselmo, que é um erro de grafia, sem o S, e um erro de ética, em sendo, é uma coleção criativa. A pessoa que cria isso, sempre a pessoa que cria memes ou quaisquer outras imagens de internet, eu admiro muito. Em primeiro lugar, tem tempo. Admiro quem passa o dia criando isso. E graças a isso, as imagens voam o mundo e demonstram uma capacidade de pensar fora do padrão. Milhares de pessoas, ao verem a Torre de Pisa, milhares de pessoas causam esse trompe-l'œil, esse engano de olhos, segurando a torre e tirando uma foto. Milhares de pessoas seguram a cúpula do Taj Mahal numa foto clássica. Como inovar? Eu vi um homem tirando uma foto abaixada, com a nádega mais ou menos no topo da torre, por aquele engano de perspectiva, como se ele estivesse, na prática, defecando a Torre de Pisa. É mais criativo. É mais criativo. Ou seja, eu quero inovar ou não. Há um custo por isso. Notavelmente, nós diríamos que as pessoas comuns são mais felizes que as pessoas notáveis. As pessoas cotidianas pedem pouco a vida, e a vida dá pouco a elas, mas é o que elas esperam. Quem espera muito é mais exigente com tudo isso. É um custo a criatividade, ela pode ser muito interessante, ela pode ser um peso. O ato criador depende de um diálogo entre Freud, como instância pessoal, individual, e um ato marxista de inserção numa sociedade de classes onde a criatividade tem valor de mercado, e um ato weberiano de saber o valor da troca do carisma, que é a criação. Ou seja, tudo isso tem que ser pensado e repensado para estimular a criação ou descobrir que, às vezes, o interessante talvez seja ser comum, sem nenhum ato criador. Nós estamos aqui porque pessoas criaram, mas provavelmente pagaram um custo alto por isso também. Essa é uma resposta que nós temos que dar sempre e absolutamente tranquilos a este respeito. O ato criador é um ato que criou a humanidade, tanto criou a humanidade no esforço de nos tornarmos humanos, como fundação mítica. Criou a humanidade como recusa da norma divina de não comer do fruto, e assim sermos expulsos do paraíso. Uma vez que eu saio do paraíso, da repetição permanente e histórica, eu tenho que ser expulso desse paraíso e começar a história de seres humanos falíveis, criativos e, ao mesmo tempo, mortais. A criação fala da nossa morte e fala da nossa imortalidade. Era isso que eu queria dizer aos senhores hoje. Muito obrigado pela atenção. Fiquei aqui pensando em muitas coisas, Leandro, que você falou. Empreendedor e criador. Acho que tem questões aí, se vocês for primeiro fazer uma roda e depois volta para mim, possivelmente fazer perguntas também. Porque ontem também eu vou fazer um link da sua fala um pouco com o nosso último encontro ontem, que ficou essa provocação, como ousar, né? Bialessa chegou a provocar ontem também, que a gente na arte ou na criação, a gente não estava muito fazendo esse diferencial no campo estético. E eu acho que você traz uma provocação para a gente hoje, com essa aula que você deu agora, né? Fez um apanhado do ato criador que eu, assim, acho que ressignifica, fortalece, valoriza, reconhece o fato da gente inventar esse tipo de ciclo aqui, a presença do Leandro com essa explanação tão bela, tão provocadora, tão completa, me deixa com várias questões. Uma é ser empreendedor e o criador. É uma das coisas que o Antônio Abujamra, um dos diretores que trabalhei, dizia:
estudar, se preparar para não usar, que é um pouco o que você falou, dessa preparação, dessa memória, desse processo, que às vezes não necessariamente você vai usar tudo, né? Para chegar no essencial, às vezes, num palco como esse, você precisa primeiro chegar ao excesso para poder chegar à simplicidade, tirar esse excesso seja de cenografia, seja de figurino, seja da pintura, né? Enfim, como que esse processo que você foi pontuando cada momento dessas camadas da criação. E dos fracassos, né? E, citando a Bo, se assim, o sucesso exige o fracasso. Mas, então, como a gente ousar, se cada vez mais a gente está querendo, a gente, por um lado, tem um ganho, né, dos editais, dos projetos, das ações, e ir para esse lugar do risco, né? Da ousadia que você mesmo provocou, né, Leandro? Eu acho que essa é uma questão que fica para mim o tempo todo. Como que a gente sai desse lugar da aceitação? A gente quer público, a gente quer apoio, a gente quer continuidade, a gente quer uma série de coisas que perpassam mesmo o espaço de criação. Às vezes é solitário, e, ao mesmo tempo, essa coisa de que a gente vem sendo chamado de empreendedor é outra coisa que me incomoda bastante, porque essa palavra empreendedor, no meu entendimento, posso estar enganado, mas já querer problematizar, ela está muito ligada a uma área de mercado. Outro dia eu fiz uma palestra junto com o secretário de Cultura, e ele chamando o público de cliente, por exemplo, ou seja, produto, essas palavras estão entrando cada vez mais no nosso universo de criação. E a gente antes dizia que a gente era um diferencial, né? Então, eu estou bastante... Essa questão que eu queria abordar, mas também abrir para as perguntas, para a gente fazer uma rodada de intervenções de vocês e voltar para o Leandro responder e fazer as considerações dele. Então, eu queria que quem levantar a mão, por favor, se apresentasse, né, levantasse sua questão. E tem outra aqui. Tem que apertar aqui, ligar. Isso. A gente tem... uns 30 minutos, mais ou menos, 40. Então, fica essa questão, Leandro, como primeira questão que eu queria, por favor. Tu queres papel para anotar? Não precisa. Não, precisa. É que a gente está gravando, pessoal, a gente está registrando. Oi, meu nome é Valéria, eu sou professora de língua portuguesa. Mas eu preferia que eu pudesse me apresentar como professora de leitura e escrita. É o seguinte, eu acho que você falou uma opção de coisas, trouxe tantas coisas hoje, e eu também fiquei preocupada com essa coisa de que eu não sei se eu não entendi bem, parece que você estava aproximando essas coisas de criatividade, empreendedorismo e coragem, risco, porque, para mim, são coisas que podem ser bem diferentes e separadas, né? Você pode ser um criador na sua casa, na sua cozinha, na sua família, para o trato que você dá ao seu filho, para o jeito que você elabora a sua aula, e na verdade, você não está deixando o nome, assim, vamos dizer, na história, não vai ser uma pessoa de sucesso nesse senso comum do que a gente acha que é o sucesso, né? Que é a história, mas você vai... É aquela história do cara que estava vendo as tartaruguinhas indo para o mar, e ele pegava uma e dizia, estou fazendo a minha parte. Entendeu? Eu não estou levando todas as tartaruguinhas para o mar, mas eu estou fazendo a minha parte. E a outra coisa que eu queria perguntar era se, naqueles números que você colocou lá de coragem, conhecimento, também não deveria ter, ou eu posso sugerir, humildemente, curiosidade. Era isso. O primeiro lugar... Eu fiz um vídeo uma vez criticando 3 teologias contemporâneas. Num café filosófico eu identifiquei 3 formas teológicas, ou seja, sistemas abstratos, metafísicos, que garantem a redenção mediante o segmento de um credo e de um decálogo. A primeira dessas formas é a teologia da prosperidade, que está bastante presente hoje em expressões religiosas, especialmente pentecostais e neopentecostais. A segunda é a autoajuda, que garante que se eu me gostar, se eu gostar de mim, eu terei sucesso. E a terceira teologia contemporânea é o empreendedorismo. Não é uma crítica ao empreendedorismo em si, como um discurso do capitalismo da atual instância, mas uma crítica à teologia do empreendedorismo, com livros como O Paraíso do Empreendedor, 10 Passos para o Sucesso,
empreendedor e assim por diante. A maneira como nós vivemos a teologia do empreendedorismo que eu critico é, na verdade, uma estratégia em que palestrantes e textos devem incentivar os funcionários a terem atitudes proativas e a vestirem a camiseta da empresa para reivindicarem menos salário e evitarem a rotatividade dentro da empresa. Este é um recurso bastante claro. Funcionários felizes, aqueles que na literatura tomariam soma, funcionários felizes são funcionários mais empenhados. Quando uma empresa me pede, às vezes, o senhor podia falar sobre empreendedorismo para os funcionários, eu sempre lembro que se eu falar sobre a definição dentro do liberalismo atual de empreendedorismo, o funcionário sairá da empresa. Porque o empreendedor nunca é um seletista, nunca é alguém que se enquadra dentro de um sistema. O empreendedorismo criativo, seja ele social ou seja ele econômico, pode ser uma virtude, se caracterizar uma ação de alguém que cria e não precisa ser mal. Não vejo, e nisso talvez haja uma ligeira divergência política, não vejo problema em alguém enriquecer com as suas invenções, ou com a sua ousadia, ou com o seu desde que isso não implique infração ética, legal, ambiental ou social. Infelizmente, duas biografias de empreendedores mostram que, com frequência, a ideia do empreendedorismo é um esgarçamento do conceito de ética. Vejam o caso do Steve Jobs na biografia oficial dele, que ele aprovou em vida. Ele comenta que o primeiro dinheiro que ele fez na vida foi construindo uma caixa que captava e roubava o sinal interurbano do telefone AT&T nos Estados Unidos, e ele vendia por $100 uma caixa que custava 40 em materiais, para que o usuário pudesse fazer ligações interurbanas gratuitas. É um roubo. E ele coloca na biografia como um gesto de empreendedor. Um outro milionário